Informações que chegaram à família dão conta de que o Luiz Gustavo estaria brincando com um adolescente de 15 anos dentro da residência desse rapaz. Ele teria então pegado uma arma e atirado uma vez contra o peito do garoto. Vizinhos fizeram o primeiro atendimento e encaminharam o Luiz Gustavo diretamente para uma unidade hospitalar, mas infelizmente a criança não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A gente conversou aqui no velório com os avós do Luiz Gustavo, que estão completamente desolados com a perda repentina do neto. O adolescente de 15 anos fugiu logo após disparar contra a criança e está sendo procurado. A informação que chegou à polícia é de que ele deve se apresentar na delegacia nesta terça-feira, mas isso ainda não se confirmou. Enquanto isso, os familiares vão se despedindo do garoto. E o pedido por aqui é um só: de justiça. Ele estava num churrasquinho com a minha filha, com a mãe dele, e daí, num determinado momento, ele falou que ia para a rua de cima brincar com esse amiguinho. E um adolescente chegou lá, disse que esse adolescente mostrou para ele uma arma e falou que pediram para ele guardar essa arma. Inocente, né, criança, e uma fatalidade assim que vai deixar uma marca muito profunda em nós, porque é algo assim muito dolorido. Essa aqui é a casa onde o Luiz Gustavo morava, no residencial Solo Sagrado em Apucarana. O adolescente que teria feito o disparo acidental mora bem aqui em frente. Ele tinha pedido para a mãe para brincar com um rapaz no dia da tragédia. Ela deixou porque os dois tinham uma amizade bem tranquila. Nenhum problema tinha sido registrado até então. A informação é de que a arma utilizada para disparar contra o Luiz foi encontrada pelo adolescente escondida dentro de casa. Mas, até o momento, o revólver ainda não foi localizado pela polícia. Tanto ele como o adolescente, que está foragido, seguem sendo procurados. Bom, a gente vai entender um pouco mais das investigações dessa história. A polícia atendeu ontem, mas a Polícia Civil começa a trabalhar hoje, apesar que a Polícia Civil também está em esquema de plantão em tudo quanto é cidade da nossa região, né? 12:05, Guilherme Batista está comigo por telefone. Ô Gui, já se sabe de quem era a arma? Era do pai desse outro coleguinha? Como é que eles tiveram acesso a esse revólver? Essa informação já chegou para a polícia? Boa tarde. Boa tarde, Juliano, Marcos, a todos que acompanham o Balanço Geral. Juliano, ainda não, porque assim, o adolescente ainda não se apresentou e as informações repassadas até o momento, elas são muito vagas. A informação é de que essa informação que eu vou dar agora seria extraoficial, que seria de parentes aí desse adolescente, que inclusive já tem passagens pela polícia. Não o adolescente, mas esses parentes que teriam usado então a casa desse menino, que mora com a mãe e os irmãos, né, em frente à casa do menino que foi baleado. Então esses parentes teriam se utilizado dessa residência para esconder essa arma de fogo. A informação então que nesse dia, no dia aí dessa tragédia, no domingo, né, ontem à tarde, o adolescente ele teve contato com essa arma, ele teria encontrado, na verdade, a arma escondida na casa e mostrado o revólver para o amigo, Luiz Gustavo, menininho aí de apenas 11 anos de idade. Aí eles teriam começado a brincar com a arma, o Luiz Gustavo parece que ficou meio amedrontado, e aí o adolescente teria dito, inclusive, para a criança, Juliano, que a arma estava descarregada, que era para ele ficar tranquilo, não ficar tão preocupado. E aí, no meio da brincadeira, o adolescente acabou apertando o gatilho desse revólver e disparando aí um único tiro contra o peito dessa criança de apenas 11 anos de idade. O disparo chamou a atenção de toda a vizinhança, que inclusive estava reunida num churrasco, na casa até de pessoas próximas ao Luiz Gustavo. A criança foi colocada dentro de um carro e levada às pressas para o hospital mais próximo. Mas quando ele chega no local, Juliano, infelizmente, esse menino, ele já estava morto, viu? Bom, essa história toda, obviamente, vai chamar a atenção pelo fato de que essas crianças estavam brincando com a arma. E aí vem um outro aspecto que a gente tem que pensar, né, Guilherme? Se essa informação que você trouxe e que chega para a polícia de forma extraoficial, porque a família não foi ouvida, ninguém ainda prestou depoimento de verdade sobre esse caso,
Mas se for isso, é mais uma daquelas histórias que envolve gente que tem arma em casa e não poderia ter. Ainda mais se tem gente aí na família que teria passagens pela polícia e eles estavam usando a casa. Vai saber onde é que estava essa arma. Eu já vi casos em que a arma estava em caixa de sapato dentro do guarda-roupas. Fato é, ela estava fácil para esse menino pegar, porque senão ele não teria pego e não teria levado essa arma para brincar com o Luiz Gustavo, né, Guilherme? Exatamente, Juliano. Um outro ponto que a polícia vai investigar é a influência de um jogo eletrônico que os dois estavam acostumados, inclusive, a brincar. É um jogo aí de celular. Né? Exatamente, o tal do Free Fire, que é um jogo bastante conhecido, inclusive. É claro que a gente não pode relacionar, uma vez que milhões e milhões de jogadores jogam aí esse jogo e não cometem o que aconteceu aqui em Apucarana, mas pode ser que os dois tenham começado a brincar com essa arma justamente porque antes estavam jogando esse jogo de tiro, né? Mas é tudo, como eu disse, extraoficial, são as primeiras informações que estão sendo levantadas. A gente, inclusive, Juliano, conversou agora há pouco com o investigador de polícia que esteve no local do crime, o Francisco dos Santos, e ele, inclusive, na entrevista, evitou passar muitas informações justamente está muito no início. Parece que a mãe do adolescente, ela foi ouvida, disse que não tinha conhecimento da arma dentro de casa, afirmou ainda que a relação entre o filho, o adolescente, e o Luiz Gustavo era uma relação muito tranquila, uma relação de amizade mesmo, que os dois se encontravam quase todos os dias para brincar, para jogar esse jogo que a gente citou, e que tudo foi uma tragédia, uma fatalidade, foi realmente um disparo acidental. Ao que tudo indica, e isso foi colocado até pelo próprio investigador, Juliano, foi realmente um acidente. O adolescente não tinha a intenção aí de disparar contra essa criança, esse menino de 11 anos, mas o fez de forma acidental porque estava portando essa arma que também está desaparecida. Assim como o adolescente, Juliano, que segue sendo procurado pela polícia, a arma do crime também ainda não foi encontrada. A primeira informação é de que quando o adolescente foge do local, ele leva a arma junto com ele, e até o momento essa arma ela ainda não foi encontrada. Mas lá no velório, a gente conversou com alguns familiares desse menino, todos eles muito desolados, né, muito abalados com essa tragédia, e eles querem que o adolescente apareça justamente para tentar esclarecer tudo o que aconteceu, né? Tudo ainda é muito vago. O adolescente é a única pessoa que estava dentro da residência quando tudo aconteceu, a outra pessoa era o Luiz Gustavo, que infelizmente acabou sendo morto aí nessa situação. Então a polícia precisa que o adolescente apareça justamente para que ele apresente aí a versão dele dos fatos, para que ele comece, para que ele ajude, né, a polícia a começar a entender o que realmente aconteceu dentro dessa casa no residencial Solo Sagrado aqui em Apucarana. A informação que a gente recebeu dos familiares do Luiz Gustavo é de que o adolescente deve se apresentar nesta terça-feira, amanhã. O advogado já tinha entrado em contato com a polícia e afirmou aí que deve apresentar o adolescente de 15 anos nessa terça-feira, aí ele que teria fugido do local de acordo com testemunhas, porque estava sendo ameaçado ali pelos vizinhos. Os vizinhos ficaram bastante indignados, bastante revoltados com tudo o que tinha acontecido e começaram a fazer ameaças aí contra esse adolescente. E por conta disso, ele teria fugido, mas até então ele ainda não foi encontrado e a informação é essa, que ele deve se apresentar nesta terça-feira. Aí sim, né, Juliano, que a polícia vai começar a entender o que de fato pode ter acontecido, o que de fato pode ter culminado, né, para terminar nessa criança de 11 anos baleada e infelizmente morta aqui na cidade de Apucarana. Guilherme, você falou muito bem dessa história do jogo. Tem um vídeo aqui, põe para mim, por favor, na tela, Diegão. Eu coloquei ali, é um trecho do Free Fire, tá? Esse jogo aí de estratégia e que envolve o quê? Você vai ganhando pontos, vai conquistando territórios, vai trocando de arma, vai vencendo seus inimigos dando tiro, tá? Esse é o momento em que ele está caminhando de um lado para outro, aí numa das casas, um dos cenários do jogo, mas o objetivo é esse, você vai eliminando os seus adversários, ó. Perceba que vai passando gente, ele vai ali, ó, e é isso. Conforme você vai matando gente, você vai ganhando pontos, você vai conseguindo aí conquistar novos territórios. Eu queria saber de você o seguinte, como esse tipo de situação aqui, envolvendo esses jogos, já gerou muita discussão? E nesse caso, tá, uma das informações dadas à polícia lá era de que esses amigos se reuniam sempre
para jogar esse Free Fire e tantos outros jogos que tem, tá? De computador, que envolvem tiros, que envolvem disparos. Eu sei de muita gente que joga esses jogos e nem por isso sai matando ninguém. Mas vamos lá. Você acredita na possibilidade, põe o WhatsApp para mim aí, Vanessa, de que crianças, de que adolescentes possam ser influenciados por um jogo desses e possam, de repente, aí, quando esse menino de 15 anos... É difícil falar, porque com 15 anos, você tem aí crianças que já são quase adultos, e com 15 anos você tem crianças aí que têm realmente aquela coisa de criança, aquele comportamento infantil. Então é difícil entender como é que é esse menino. Mas você acredita na possibilidade de que um jogo desses pode influenciar a atitude, ele pode ter visto a arma e eles podem ter, entre aspas, brincado com essa arma e aí aconteceu o disparo? Não estou falando só desse jogo, tá? Mas de tantos outros que existem hoje e que já geraram muita discussão se incentivam ou não a violência. 991210893. Com essa história toda agora, você acha que esses jogos podem influenciar o comportamento da criançada? Um jogo em que o objetivo é matar o adversário com uma arma, com uma metralhadora, com uma pistola, sei lá o que, ele vai conquistando armas aí. Você acha que isso pode influenciar? Divide a tela para mim, Diegão. Vamos ouvir, eu acho que é importante ter agora essas opiniões aqui. Você sabe que o balanço é diferente porque a gente fala dos assuntos, a gente traz as informações, mas a gente quer ouvir você também. O comportamento não, Juliano, depende da pessoa. Não, pode sim. Depende do comportamento de cada um. Jogos podem sim influenciar. Não, não acredito nisso, Juliano. Sim, influencia muito. A gente aqui faz questão de abrir para as opiniões e não tem censura não, tá? Então, de verdade, eu quero ouvir você. Você que conhece esse jogo, você que já jogou outros. Eu lembro quando eu era criança, quem é mais velho aí, Ronaldinho aqui, por exemplo. Você deve lembrar, né, Ronaldo? Doom. Acho que foi um dos primeiros jogos Doom, que era isso aí de tiro, tal, que você jogava em primeira pessoa, era como se você estivesse no jogo. Joguei, e nem por isso eu nunca fui por aí matando ninguém com arma, nunca brinquei com revólver. Mas eu tô percebendo das pessoas ali, ó, que muita gente acredita que influencia. Tem muita gente dizendo que nada a ver, mas muita gente dizendo que sim. E aí, hoje em dia, se influenciar mesmo, gente, já pensou, essa molecada hoje em dia vive com o celular na mão? Já parou pra pensar nisso? Se um tipo de coisa assim influenciar, todo mundo vai lá e consegue, né? Hoje um jogo desses, baixa um jogo, tem lá no seu computador, tem lá no seu celular. Então é importante que esse debate seja feito. Infelizmente, a gente bota ele no ar agora numa história triste como essa, a morte do Luiz Gustavo, esse menininho de 11 anos em Apucarana. 12:15, obrigado pela